שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Shabbat Shalom. Que as bênçãos do Todo-Poderoso, o Santo, bendito seja, esteja sobre vós. Amém? Muitos já estão se recuperando, Baruch Hashem por isso, o pessoal já começou a voltar. Continuemos nossas tefilot por aqueles que ainda não superaram, e que o Senhor possa estar com cada um de vocês. Vamos aprender um pouquinho, porque eu sempre digo, a não ser que você frequente por frequentar, é uma outra situação. Mas quem frequenta a casa e quer conhecer a Deus, há necessidade que estudemos. E essa paraxá, ela vai mostrar essa questão do estudo. Então, às vezes a pessoa pode não dar muita atenção. Não é o caso dessa casa, dessa carrada. Essa beit aqui, é claro, a pandemia veio, atrapalhou muita gente, a quarentena, mas o shiur aqui teve dias de 30, 25, 22. Então, sempre foi uma bênção. Mas temos que reconhecer que devido a toda essa freada que tivemos que dar, isso desequilibrou um pouco essas reuniões. Mas esse pessoal dessa casa aqui gosta de estudar. E por mais que você estude, você começa a descobrir que você não sabe nada. E precisa de anos para obter conhecimento. A Torá, ela é infinita. Eu falei outro dia aqui, ela tem 70 faces. 70 faces. 70 interpretação de texto para cada palavra. 70 faces. Impossível uma pessoa entender tudo que está escrito. Você vai entender quando você passar para a eternidade. Ok? Baruch Hashem? Mas enquanto estamos aqui, vamos lutar para entender o que é possível. Então eu peguei a paraxá, que é a paraxá Pinhas. É uma paraxá muito complexa, muito detalhada. Essa paraxá, alguém poderia perguntar assim, hoje me foi feita uma pergunta, todo dia pessoas me chamam no Zap e me questionam. Deus aceita sacrifício humano? Olha que pergunta forte essa. Deus aceita sacrifício, porque o sacrifício foi barrado, né? De sangue lá, do sacrifício de derramamento de sangue. O Eterno aceita sacrifício humano? Oferecer alguém à morte? Sim ou não? Sim ou não? E por que quando Pinhas matou o casal, a maldição saiu? Sim. Sim, mas ali foi um sacrifício humano. Ou não matou dois? Não levou perante o altar, mas de ter matado os dois, foi que cessou a maldição. Isso é incontestável, concorda comigo? Sim? Aí o Mashiach morreu na cruz? Foi um homem que morreu? Foi um filho de Deus que era homem. 100% homem. Ok? Senão não teria validade. É o Adão Kadimon, o segundo Adão. Não é? Então um homem expiou os nossos pecados. De morte na cruz, no madeiro. Tá certo? Então é profundo esse negócio. É chocante.
Não quer dizer que eu vou matar alguém para perdoar meus pecados, não significa isso. Mas se Pinhas não atravessa a lança sobre aquele casal que estavam tendo relações sexuais dentro da tenda, teria morrido a nação inteira. Porque se não me falha a memória, vocês que estudam muito aí, se eu estiver errado pode me corrigir. Parece que morreu 24 mil, não foi? 24 mil naquele dia. Imagina, estava morrendo, foi morrendo gente com a praga. Morrendo, morrendo, morrendo. A hora que ele atravessa a lança, tchum, parou a morte. Ia morrer mais. Se não mata... Então, assim, tem coisas na Bíblia que nós precisamos, na Torá, que nós precisamos entender o porquê. O porquê. O porquê. Ainda que nós vivamos numa camada mais superficial de interpretação de texto, mas precisamos entender. Tem segredos nas Escrituras que são profundos demais. Profundos. O caso da Parashá de Pinhas tem dezenas de segredos aqui dentro. Pode ser explorado isso aqui. Tanto que faz 3.500 anos que está sendo lida a Parashá Pinhas. Como diz o rabino, um dos meus professores, o rabino Bonei Kassad, ele fala assim, irmãos, Ahem, não pregue como se você tivesse descoberto um segredo da Torá. Porque antes de ti, milhares de rabinos estudaram dia e noite a Torá. Então você não está descobrindo o mapa do Brasil, não. Já foi descoberto faz tempo. Faz 3.500 anos que os Rebbe, os mestres, estão estudando. Então nós dependemos totalmente do Ruach HaKodesh. Não é? Ou toda a revelação que é dada é pelo Ruach HaKodesh. E não é de nós mesmos. Então eu peguei e fiz um subtítulo. O filho do peixe que governou Israel. O filho do peixe. Olha que tema interessante. De onde eu tirei isso? Será que está nas Escrituras? Será que isso é bíblico, é profético, é torático? Será que tem na Torá essa frase? O filho do peixe que governou Israel? Será que teve algum filho de peixe que teve o governo, que assumiu o governo de Israel? Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós vamos estudar no livro de Bemidbar, lá no capítulo 27, 15. Também vamos passar pelo livro de Mishlei, lá no capítulo 27, 18, para que entendamos qual o propósito do Eterno nessas condições, nessa palavra. Bemidbar 27, do 15 ao 17, diz, Moshe disse a Hashem, que Hashem, Deus do Rua de todos os seres humanos, aponte um homem para liderar a comunidade, para ir à frente deles, para guiá-los, para que a comunidade de Adonai não fique como ovelhas sem pastor. O princípio de liderança na Kahal está desde o deserto, desde o Egito. É por isso que o Eterno usou Moshe para libertar o povo do cativeiro. E ele assume a frente e começa a governar, começa a dirigir as pessoas. Então, todos os morés, todos aqueles que trabalham na Kahal, seja o Rosh, seja o Rabino, ou seja o departamento que ele estiver atuando, é um princípio divino. Um princípio divino. Cada um exercendo uma função que faz parte do corpo. Um faz parte da função do dedo, da mão, do punho, do braço, do antebraço, da perna. A sinagoga, a congregação, o sistema não funciona sem tudo isso. Então nós precisamos alinhar esse processo. Então aqui Moshe estava preocupado. Ele pensou, espera aí, o Senhor, ele viu que a idade estava avançada. Que ele não ia entrar na terra prometida. Então ele olha para o Eterno e diz, Hashem, o Senhor tem que preparar um homem para estar à frente. Porque na minha falta, esse povo vai dispersar. Mas pensa que um homem com tanta humildade, sabedoria, conhecimento como Moshe, quando ele faz essa pergunta ao Eterno, o Eterno vem e responde para ele o seguinte, vamos lá. Diz assim para ele o Eterno, ok? 27, 18.
Hashem disse a Moshe: tome e Joshua, filho de Nun, um homem espiritual, e imponha sobre ele, delegue, colocando a sua mão sobre ele, um pouco da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Olha que coisa interessante. Não podia esperar Moshe cair ou partir, morrer, para que alguém assumisse a liderança. Era necessário que alguém assumisse a liderança ao lado do líder. Ok? Porque na falta do líder, aquele que está do lado do líder, quando ele está ensinando, quando ele está aconselhando, quando ele está, você usa o termo que você quiser, pregando, ministrando a palavra, significa que o líder está do lado dele, está dando o aval. Então o Eterno disse assim a Moshe: você não pode morrer primeiro, para depois ter um líder. Porque na hora que esse líder aparecer lá diante de toda a Carrilá de Israel, do povo de Israel, eles não vão aceitar. Eles não vão admitir que esse é o líder. Então a melhor forma de que eles entendam, compreendam, aceitem e obedeçam é que você já comece a pôr ele para ministrar. Não é? Então eu sigo o modelo de Moshe. Porque aqui eu fico procurando pessoas, graças ao Eterno, nós temos aqui uns 4, 5 aí, que ministram, se precisar deles, ó, monta um estudo aí, pá, estou aqui, pá, estou aqui. Esse é o sistema judaico. É um sistema judaico. Eu estava estudando com o Rabino Faur, ele falou uma coisa muito interessante, numa das aulas que ele estava dando, ele disse: um judeu sem um rebbe não é judeu. Ou seja, um homem que frequenta uma sinagoga, que não consegue obedecer, acompanhar e respeitar o seu rebbe, seu líder, ele não é judeu. Ele está perdido. Então, graças ao Eterno, no decorrer dos anos, o Eterno tem levantado homens nessa carrada, humildes, obedientes. Eu não estou falando para agradar, não. Os senhores me conhecem muito bem, eu não mando recado. Eu sei que muitos aqui estão lutando para vencer os seus obstáculos, as suas dificuldades. Muitos de nós tínhamos uma estupidez, nós éramos meio mal educados, ou como eu fui muito tempo. A gente está lutando para melhorar, lutando para superar, lutando para vencer esses obstáculos, porque o maior inimigo do homem é ele mesmo, certo? Então eu vejo a luta de todos, eu tenho visto isso em muitas pessoas. E o que o Eterno disse para ele é o seguinte: Moshe, tem uma frase aí mineira que diz quando um já vem com o... Isso, tem uma frase aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil, para quem está em Portugal, que eles gostam muito de fazer pamonha, né, de milho ralado e cozido. Então tem uma frase aqui no Brasil que diz: quando você chega com milho, eu já comi a pamonha. É como se o Eterno dissesse: Moshe, pamonha era com queijo. Agora que você vê com as espigas. Então ninguém surpreende o Eterno. Isso que é interessante. Eu confesso a vocês, conforme você vai estudando, você vai mudando seus conceitos. Então eu não tenho como eu fazer plano para 10 anos. Eu não faço mais planos. Eu não faço mais. Ou seja, eu não sei se eu vou vencer essa semana. Assim como todos que pegaram o Covid, não sabiam se iam passar pelos obstáculos. Mas eu vi uma coisa muito linda que o Eterno me faz ver, que nós temos uma Torá aqui nessa carrada, e que ninguém nessa casa veio a óbito. Nós até passamos pelas águas turbulentas, mas elas não nos afogarão. Essa é a diferença do que serve e o que não serve a Hashem. Essa é a diferença. Então, quando o Eterno olha para ele, responde a sua solicitação, diz para ele assim: Hashem disse a Moshe: tome Joshua, o filho de Nun,
um homem espiritual e impõe a sua mão sobre ele, delegue a ele um pouco da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Eu tenho formado homens aqui inteligentes. Se o seu líder, eu não sou seu líder porque eu bato no peito que sou seu líder, por favor, é só uma questão interpretativa para vocês entenderem. Como que eu vou ensinar se eu não explicar assim? Estou falando com toda humildade. Se ele não impor a mão sobre a sua cabeça e te designar e transferir para você a autoridade, não tem autoridade. É isso que está escrito, Moré? É isso? É isso que está escrito? Então não adianta o cidadão falar assim, não gostei da posição do Roche, vou abrir uma sinagoga ali na esquina. Não adianta, não adianta, não adianta. Quantas tentativas já tivemos e quantas frustrações já tiveram? A imposição de mãos é o selo. Existe uma hierarquia divina. Uma hierarquia divina. Nos céus tem uma hierarquia. São 7 céus. A primeira autoridade está no 7º. E cada vez que desce um céu, são anjos de um nível. O anjo do nível 6 não é o anjo do nível 5, que não é o anjo do nível 4, que não é o anjo do nível 3 e muito menos o do nível 2. Porque o anjo do nível 2, ele tem uma outra estrutura física, de aparência, estrutura de santidade, ele tem uma outra estrutura. Então, cada vez que vai subindo e elevando os céus, vai mudando o grau, vai mudando o estilo, vai mudando o poder, vai mudando o serviço, a categoria. É como se no último andar tivesse o diretor geral. Aí vem a gerência, os departamentos de atendimento ao cliente e assim por diante. Aí lá embaixo vem quem? Os malachim, o mensageiro, que é aquele que vem aqui vem com a gente toda hora, a cada minuto, a cada segundo. Só que esse mensageiro só faz o serviço de mensageiro. Foi esses anjos que Yaakov, quando estava deitado lá, colocado a sua cabeça sobre a pedra, ele disse, eis que vejo mensageiros subindo e descendo. A visão dele foi o segundo céu. Porque o primeiro não precisa de visão espiritual para ver. É só você sair ali fora na porta ali, olhar para cima, que você vai ver o primeiro céu, está aí em cima. Ó. Esse azul de dia e cheio de estrelinha à noite. Esse é o primeiro céu, o primeiro nível. Tá? Você quer ver como é lindo isso? Como é perfeito isso? Como a gente deixa escapar por entre os dedos os segredos. Está escrito assim em Bereshit. Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. Os estudantes aí, fala para mim. Shamayim está no plural ou no singular? Plural? Então o Senhor está dizendo em 1 Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit, no princípio, bara, criou, Elohim, o eterno, o juiz supremo, os céus, no plural, porque são mais de um, mais de 2, mais de 3. Olha que coisa linda. É muito lindo. Só que uma letrinha muda tudo no texto. Então, quando ele disse para Moshe, ei, eu já tenho o menino. E Roshua, que traduzindo é Josué. Só falta um detalhe, Moshe. Você tem que transferir um pouco do teu poder sobre a cabeça dele. Passa um pouco. Então o Eterno diz para Moshe, ei, eu já escolhi esse menino. Mas como que o Eterno escolhe um garoto? Você acha que foi aleatoriamente? Acha que tem alguma coisa aqui que chamou a atenção do Eterno? Você imagina que aconteceu alguma coisa aqui que
destacou esse menino? Vamos entender um pouco melhor? Vamos entender um pouco melhor. Vamos lá. Diante de Elazar, olha, para separar Yehoshua, teve que reunir o Sanhedrin. Pensa, tribunal de juízes de Israel. Teve que se reunir para ver a imposição, a transferência de poder de Moshe para Yehoshua. Então, um mal que acontece muitos nos nossos dias são pessoas se intitularem: eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é um perigo. Eu não estou criticando, não estou falando nomes nem denominações. Eu estou falando que isso é um perigo, porque ele se autodenominou, sem a imposição de mãos. Então olha o que diz aqui. Diz assim o Midrash: Moshe pousou as mãos sobre Yehoshua. As mãos, no plural. Ele colocou as duas para que a porção fosse dobrada. Certo? E através disso a glória de Moshe foi transferida duplamente para Yehoshua. Da mesma forma que a face de Moshe, você acredita que Moshe tinha a face brilhante? A face dele acendia. Acendia a face dele, imagina. Parecia uma moto andando com farol aceso. O que é aquilo, gente? E sabe o urim, turim, tumim, o peitoral? Sabe o peitoral do sacerdote? Quando alguém ia consultar um sacerdote e diria: Rebbe, eu tenho uma questão. Normalmente era Moshe que às vezes consultava. Consultava o Eterno, olhando para o sacerdote, que representava a Shekinah do Eterno. Diz o Midrash que quando ele acabava de fazer a pergunta, se a resposta fosse sim, as pedras preciosas acendiam. Se a resposta fosse não, o peitoral continuava apagado. É isso que eu estou dizendo para vocês. Nós não temos nem noção do que acontecia naquela época. Nós não temos noção. Nós somos muito superficiais. Imagine o cidadão chegar diante do Kohen, fazer um questionamento, olha para o peitoral dele, as pedrinhas começam a... Que trem ajeitado, profundo demais. Então aqui está dizendo que colocou as duas mãos sobre a cabeça dele. A face de Moshe tinha um brilho. Quando eles olham para Yehoshua, a face de Yehoshua começa a brilhar. Porém, uma luminosidade menor. Aí os rabinos dizem o seguinte: a face de Moshe simboliza o sol, e a face de Yehoshua simboliza a lua. A lua só está acesa porque o sol reflete a luz nela. Puxa vida! Vocês estão acompanhando? Tá fácil, né? Não tá difícil, não. A glória, a Shekinah do Eterno que estava sobre Moshe, resplandecia brilho no rosto de Yehoshua. Ah, para. É lindo demais isso. Imagine quando ele acabou de tirar a mão, o rosto do menino acende. Quem quer bater contra? Quem quer discutir que não estava certo? Que Deus errou na escolha? Olha como o Eterno é perfeito. Começou a brilhar com intensidade menor, como se Moshe fosse o sol e Yehoshua fosse a lua, ou seja, o reflexo do sol. É perfeito, é lindo demais. Vamos conhecer melhor Yehoshua? Olha lá. Ele era o primeiro a chegar na Beit Sefer. Alguém conhece uma Beit Sefer aí? Ele era o primeiro a chegar. Diz o Talmud que pela manhãzinha ele chegava na casa de estudos. Era o primeiro. A galera estava dormindo na tenda,
ele já saía da tenda dele, corria para a casa de estudos. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Estou mostrando quem é que o Eterno escolheu para substituir Moshe. Não é simplesmente porque o menino era bonitinho, educadinho, fino. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Outra coisa que chamou muita atenção, era o aluno mais humilde de Moshe. O que o seu líder dizia para ele, ele dizia, sim, senhor. Pois não, senhor. Sim, senhor. Se o senhor falou, senhor. Sim, senhor. Era o aluno mais humilde. Olha como é forte. Vocês acham que tinha muitos alunos nessa casa da Torá? Tinha muitos. Eram 3 milhões de pessoas no deserto, só homens adultos tinha 600 mil. Imagina quantos meninos, rapazes não iam para a casa da Torá estudar. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele se destacava entre todos. Olha lá. Não tinha Netflix. Não tinha Facebook. WhatsApp. Era só estudar. Tá vendo como esse negócio atrapalha a gente? Outra coisa, Yehoshua era neto de Yaakov. Yaakov, um dia deu uma brahá. Um dia Yaakov disse assim, ó, a minha geração, eu vou abençoar a minha geração, vou dar uma brahá, que a minha geração se multiplicará como peixe. Olha o poder da fala de um pai. Tem pai que olha para o menino e fala, você é um burro. Hã? Seu infeliz, seu maldito. Você acabou de arrebentar com a sua geração. Como você pode falar isso para o teu filho? Então Yaakov disse, a minha geração será como peixe, porque o peixe se multiplica rapidamente. Agora olha que coisa interessantíssima. A minha geração será como peixe. Moshe é considerado no judaísmo, seja messiânico, rabínico, ortodoxo, ele é considerado um peixe. Por quê que Moshe é considerado um peixe? Porque ele foi tirado das águas do Nilo. Foi tirado das águas do Nilo. Um peixe. Ele é considerado profeticamente um peixe. Então tem homens na Bíblia que são considerados um peixe, tirado das águas. Agora, o nome de Yehoshua, se você abrir aí os seus escritos, vai estar escrito assim, e Hashem escolhe Yehoshua ben Nun. Nun, no hebraico, arremete-se a peixe. Então ele se chama Yehoshua, filho do peixe. E peixe é simples, é humilde. Ele está ali, muito simples, muita simplicidade. Vive no laguinho lá, no rio, no mar. Então uma coisa está atrelada à outra. Deus coliga, ele faz uma interligação entre cada ponto do texto, cada ponto da história. Vamos em frente para você entender um pouco melhor? Olha que coisa interessante, ó. Ioná, até o dia que ele estava desobediente, que ele disse, não vou profetizar naquela cidade de Nínive. Não vou. Até que ele entra num barco, pega um rumo diferente, e o pessoal passa por uma tormenta, e eles perguntam, quem é você? Ah, eu sou o profeta. Então, o problema é com você, meu filho. Então, vamos lançar você para fora do barco. Quando lança Ioná para fora do barco, ele desce para baixo no mar, e um grande peixe vem e engole Ioná. E você vai ver escrito lá, das profundezas eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. E quantos dias Ioná ficou lá embaixo no vento do peixe, no fundo do mar? 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. Ioná é considerado mais um peixe profético, que representa o Machia, que a partir do momento que desce abaixo da linha da costa,
simboliza sepultamento. E o Mashiach, quando foi colocado na tumba, ele desceu, diz as escrituras, que ele desceu para conversar com os espíritos aprisionados. Ou só de ele estar lá dentro da tumba, ele já estava abaixo do nível. Então uma coisa está atrelada, conectada. Uma profecia, um código bíblico está atrelado, conectado ao outro. E é por isso que ele emergiu abaixo da linha da costa no terceiro dia, para representar que o Mashiach subiria das profundezas, do nível da costa, no terceiro dia. Uma coisa está toda ligada na outra. É uma profecia que é só os rabinos, quando eles atentam para isso, quando a venda dos olhos deles caem, os ortodoxos, que eles começam a ver o Mashiach, eles falam, puxa vida, mas o Mashiach está atrelado a Moshe, que está atrelado a Yehoshua, que está atrelado a Yoná. Tudo está ligado, tudo tem um midrash, tudo tem uma correlação. E para terminarmos, só para lembrar vocês, como que chama a constelação que fala de Yeshua? Constelação de Peixes. A constelação de Peixe, eu peguei uma foto aí, um mapa astral, um mapa das estrelas. Quantos peixes tem na constelação de Peixes? 2 peixes. Quem são esses peixes? O primeiro peixe que já veio, o segundo peixe que nós estamos esperando. Yeshua ben Yosef, que já veio, e o príncipe que há de vir. Yeshua ben Davi, o filho de Melech Davi, do rei Davi. Então a constelação de peixes tem 2 peixes. As escrituras, olha como Deus monta uma estrutura de engenharia criptografada. Ele vai lá em Moshe e tira ele das águas. Ele vai lá em Yehoshua e chama ele de filho do peixe. Ele vai lá em Oná e deixa ele 3 dias e 3 noites no fundo do mar para representar o Mashiach. E ele constrói nos céus uma constelação chamada a constelação de peixes. Com 2 peixes representando as 2 vindas do Mashiach. A Bíblia inteira traçada como se fosse gomos de uma corrente, sem interrupção. Está muito pesado ou está dando para entender? Bonito, né? Lindo demais, não é? Não existe nenhum ser nos céus nem na terra capaz de fazer uma coligação dessa tão perfeita. Ok? E para terminar, olha que lindo. Livro de Mishlei. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto. E quem trata bem o seu mestre, começa a rir para mim. Tá ficando embaçado para você o negócio. É simples, está escrito. Não precisa concordar comigo. Quem cuida bem da figueira, comerá dos seus... Você tem cuidado bem da Torá? Você tem zelado da Torá? Você tem temido aquilo que está escrito? Se você tem feito isso, você comerá os seus frutos, Baruch Hashem. E a segunda parte que me toca, que eu fico muito feliz, é que se você trata bem o seu mestre, você vai ser honrado. Um dia eu vou embora, não vou? Bem provável que eu vá, talvez antes de vocês, talvez. Santo é quem sabe disso. Mas não sabemos qual é o tempo de cada um de nós. Mas se eu tiver que ir, o conceito divino que foi aplicado na época de Moshe com Yehoshua precisa permanecer na íntegra, segundo o que Hashem determinou. Amém? Então, seja estudioso da Torá, dedique-se em cursos. Mas um dos conceitos que o Eterno exigiu que o quis assumisse o governo no lugar de Moshe é que o cidadão fosse muito manso. E sabe o que diz o Midrash? Que o Yehoshua era um cara que, se você chegasse nele nervoso, porque é o seguinte, porque eu não concordo, ele falava assim, ó, meu filho, vamos analisar o que pode ser feito para a gente contornar isso. É tipo o Rocha Marco mesmo, a minha cara.
Nossa vida. Eu ouvi agora, ouvi um clamor aqui agora. Você que não está aqui presente, você não ficou chocado como eu fiquei. Todo mundo unanimemente concordou com a minha fala aqui. Foi uma coisa tremenda. Que coisa linda. Até eu fiquei emocionado. Eu fiquei tão emocionado que eu vou falar amém. Tá bom, isso aqui foi para encerrar. Que o Eterno bendito seja, os dê sabedoria, discernimento, para que conheçam, compreendam, vivam aquilo que realmente está escrito. E pode ter certeza, na confiança que eu tenho, na emuná que eu tenho em Hashem, todos vocês que estão aqui à minha frente, ainda que passem dificuldades, sofram por algum motivo, todos vocês já estão e irão colher as brahot do Eterno que estão prometidas nas Escrituras para você. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem